Olá, estudante! Seja bem-vindo ao meu canal. É muito bom estar aqui contigo. Meu nome é Kelly, eu sou da Didasco e de segunda a sexta-feira tem resolução de exercício de matemática ao vivo, na hora para você. Tem conceitos de sociologia, psicologia, história nas redações. Eu sempre trago aqui de forma bem simples, bem clara, bem resumida. E claro, tem aquelas dicas de estudos, porque afinal de contas, estratégia na hora de estudar conta muito, vale muito a pena no nosso resultado, né? Bom, sem mais enrolações, o conteúdo de hoje é sobre como que eu utilizo o Dia Internacional da Mulher dentro das minhas redações. Quer ver só? Pega papel e caneta, pega aquela água e cola o olho aqui comigo. Bom, para começar, eu tenho certeza que você já viu algum local aí falando que o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, é uma data emblemática para lembrar de um incêndio que teve numa fábrica têxtil em Nova York, onde mais ou menos 100 pessoas, 100 mulheres faleceram queimadas morreram dentro dessa fábrica, né? Sim, pessoal, teve esse episódio, mas a gente não pode desconsiderar que foi tudo uma construção de fatos, que o que culminou ali no século XX começou lá no século XIX. Eu quero trazer todo esse conceito para você, porque aí você pode utilizar na sua redação qualquer um desses fatos históricos que eu apresentar aqui para você, aquilo que mais fizer sentido, tá bom? Bom, para a gente começar, tome nota aí. Primeiro a gente tem que considerar que no século XIX já havia na Europa e nos Estados Unidos bastante movimentos femininos que pleiteavam, que buscavam, que pediam a diminuição de 15 horas de trabalho, exatamente, trabalhava em média de 14 a 15 horas de trabalho. Os salários era menos da metade dos salários que os homens recebiam e pela mesma atividade, tá? Vamos supor que minha atividade era colocar tampinha nessa lapiseira aqui. Se o Joãozinho, o Marilzinho, o Chiquinho fizesse a mesma atividade que eu receberia 50% do valor, ele receberia 100% do valor. Mas por que isso, professora? Porque vocês produziam menos? Por quê? Porque vocês trabalhavam menos horas? Não, só porque eu era de um gênero, porque meu nome é Mariazinha, porque eu sou do gênero feminino e ele é do gênero masculino, por conta disso, entende? Bom, então já vi aí, ó, no século XIX, bastante movimentos pleiteando isso. Diminuição das 15 horas de trabalho, busca por igualdade de salários, férias, horário de descanso no almoço, enfim, e também para que as crianças não fossem para a fábrica com essas mães, para que essas crianças tivessem uma creche, tivessem algum local para ficar, ok? Então já havia essas manifestações, ok? Aí vamos voltar um pouquinho mais, porque aqui eu já tô ali mais ou menos falando de 1915, tá? Mas eu vou voltar para 1908. Em maio de 1908, sim, a gente teve nos Estados Unidos um movimento, mais ou menos 1.500 mulheres foram para ruas, 1.500 mulheres de diversas fábricas, tá? Tem-se aí que eram quase 500 fábricas. Um pouco dessas mulheres foram para as ruas, elas faziam parte do Partido Socialista, também pleitear, também brigar, também solicitar por esses pontos que eu já comentei contigo, tá? As horas, o salário, as crianças que iam junto para a fábrica, enfim. Então você percebe que eu já estou no segundo fato, tá? Aí agora eu quero trazer mais um para você que foi um movimento que tomou muito mais força. Foi em 1917. Esse sim foi no dia 8 de março de 1917. Ocorreu na Rússia e mais de, olha só, 90 mil operárias, 90 mil mulheres que trabalhavam dentro de indústrias foram se manifestar contra o czar Nicolau II. O que havia na Rússia nesse momento? Bom, no período histórico, assim, para te dar um mais geral, a Rússia, nesse período, ela estava com uma grande seca, com grande miséria, grande desemprego. Isso estava afetando a população no geral, tá? Homem, mulher, criança, enfim, no geral. Bom, mas aí essas mulheres, o que impactavam tanto elas, né? Imagina, elas trabalhavam, recebiam lá metade do salário dos homens, mesmo assim, não viam, havia muita produção industrial, mas elas não viam esse retorno na economia, a fome não diminui, a miséria não diminui,
o trabalho é muito extenso, então não faz sentido, ô Nicolau. Eu tô vendo aqui que eu tô trabalhando 15 horas por dia há anos, as mulheres estão todo mundo trabalhando muito e mesmo assim há muita fome, muita miséria, o trabalho é muito desvalorizado, então olha só. Mais ou menos 90 mil mulheres foram para as ruas, vou repetir a data, no dia 8 de março de 1921, na Rússia, tá? Pleitear, solicitar isso daí. Bom, esse foi um evento, imagine assim, né? Quase 100 mil pessoas, né? Esse foi um evento de maior proporção. Aí esse evento teve força para várias questões políticas, várias discussões, várias reuniões, conferências, e só em 1921 aí sim se tornou o Dia Internacional da Mulher, dia 8/3, por conta de ser um movimento que teve muito mais força, você entende? Que influenciou muito mais. Aí, em 1945, imagina só, né? Mais de 20 anos depois, a ONU realmente reconheceu esse Dia Internacional da Mulher. E em 1977 é que isso tomou muita força, porque aí mais países aderiram. Houve bastante. Sempre quando se tem, pessoal, uma data comemorativa, a ideia não é que ela só seja um feriado ou que você lembre daquilo para fazer posts bonitinhos, mas que você entenda a necessidade de conscientizar, de continuar com aquela força, né? Porque se não tivesse tantos movimentos assim, ou se você não separar uma data para lembrar, para conscientizar disso, esse movimento ele vai perdendo força, ele vai se apagando ao longo do tempo. E aí vai se apagando ao longo do tempo, vai perdendo força, todas as problemáticas elas tendem a voltar, né? O passado, o presente é uma repetição do passado. Muitos historiadores falam isso. Quando você não permanece com o trabalho, quando você não permanece com a atitude política no dia a dia, né? Bom, e aqui no Brasil especificamente, que eu quero trazer para você, que também vale muito a pena para você colocar na sua redação, em 1932, na Revolução Constitucionalista, é que as mulheres puderam passar a votar. Até 1932 as mulheres não votavam, não faziam parte do sufrágio universal. E outra formação importante, em 1985, é que sim surgiu a primeira delegacia da mulher. Então, olha só, todos os dados que eu estou te dando aí, desde alguns movimentos na Europa e nos Estados Unidos, até a grande manifestação na Rússia, tudo isso você pode utilizar na sua redação como pano de fundo, como fato histórico para se falar do quanto que isso é recente. Imagine, né? A gente está em 2000 e está falando de fatos que tem um centenário ou 2 centenários, o quanto que isso é recente. Você está falando de 2 centenários dentro de 20 centenários, né? Que são 2000 anos de trabalho, né? E que isso só tomou muita força. O ponto mais importante, tá? A gente olha para a história e justamente faz essa pergunta: caramba, a gente está no ano 2000 e essas manifestações iniciaram em 1900, em 1800. Poxa, então em 1800 anos sempre foi esse olhar, sempre foi essa tratativa com o trabalho, com a mão de obra feminina, tá? Sempre muito desvalorizada, muito fora ali das atividades políticas e sociais. Quando você olha isso, você deve sempre trazer o conceito de igualdade de gênero quando a gente fala de sociedade, quando a gente fala de produção política, quando fala de produção de riqueza. Esses indivíduos, eles ambos eles estão dentro de um corpo social, ambos têm papéis sociais e devem ser remunerados no seu papel social, principalmente quando eles exercem o mesmo papel. Lembra? Todos estão colocando a tampinha nessa lapiseira aqui, não importa se é gênero masculino ou feminino, não é o mesmo trabalho, não é a mesma qualificação, então deveriam, em teoria, receber o mesmo valor. Hoje, pessoal, tá uma média de 30% abaixo salarial, ou seja, as mulheres hoje elas recebem 30% em média abaixo do que os homens na mesma função, Tem até uma pesquisa que eu vou colocar aqui para você, vai aparecer em algum lugar desse vídeo aqui, que normalmente as mulheres elas têm mais tempo de produção acadêmica, né? Normalmente elas estudam mais do que os homens, mas recebem menos do que os homens na mesma função. É como se o homem fosse engenheiro, a mulher também, só que a mulher tem uma pós, mas ela ainda recebe 30% do salário desse homem. É mais ou menos isso na prática, pelo que a gente pega, interpretando aí as pesquisas, os dados levantados, tá bom? Bom, Pro, já entendi muito bem como que eu posso utilizar isso na minha redação.
coloque lá, aborde, explicite, avalie na redação que essa é uma construção histórica muito recente ainda, essas transformações ela ainda tem muito para ocorrer e que elas devem ser sempre lembradas, sempre conscientizadas, valorizadas como patrimônio histórico, para que não se perca, para que não se desvalide, sabe? Para que não se banalize o quanto que foi conquistado até aqui, para que de repente as gerações futuras, as suas filhas, as suas netas, as suas bisnetas, quem sabe quando elas estiverem trabalhando, elas recebam o mesmo valor que um homem. Eu sempre gosto de deixar, pessoal, uma reflexão aqui no final para que você, né, normalmente quando eu produzo uma escrita, eu produzo diferente de você, que produz diferente de outra pessoa, porque cada um tem um olhar, né, cada um tem um ponto de vista, uma interpretação, um viés de um determinado conteúdo, tá? Então eu quero deixar aqui também o ponto final, a cereja do bolo desse vídeo aqui para o final. O que você deve muito considerar quando você está escrevendo uma redação é que todas essas contribuições históricas, sociais e políticas para falar dessa desigualdade de gênero na questão social, financeira, política, ela deve ser sempre relembrada, sempre validada, valorizada, e tudo que se construiu até aqui não deve se perder. Deve sim dar continuidade no trabalho, porque tudo aquilo que você não enraiza, não valida, não valoriza dentro de uma sociedade tende a se perder, tende a cair no esquecimento. Então esse é o ponto fundamental das datas comemorativas no Brasil e no mundo, que tudo que se foi feito na história seja relembrado, seja contado, seja distribuído, seja disseminado na população, porque isso tende a incutir nas pessoas, a incentivar os indivíduos, incentivar essa sociedade a continuar com esse trabalho. E continuando com esse trabalho, você vai continuar desenvolvendo essa população. Tá? E quando eu falo aqui desenvolver a população, é olhar no geral, né? Necessariamente olhar a questão de se é homem ou mulher, mas se é um indivíduo, se é um ser humano que está desempenhando um papel social e se ele está contribuindo num papel social, você presta um papel para o outro, né? Então, se você, seja Joãozinho ou Mariazinha, está prestando um papel social para uma empresa, para um indivíduo, você deve ser valorizado de forma igualitária, até porque é nessa construção da história que você desenvolve uma civilização, é nessa construção dos fatos históricos, dos comportamentos sociais, que você olha para uma sociedade e realmente consegue enxergar nela pontos que foram aprimorados, aperfeiçoados, melhorados. Vê se faz sentido aí para você, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Então você pode utilizar tanto a questão da Rússia, quanto a questão dos Estados Unidos, quanto a questão do Brasil. Te dei 3 fatos históricos, na verdade, e você pode escolher um para falar da construção histórica nessa manifestação social que é vista e lembrada dentro de um dia no nosso calendário. Bom, veja se fez sentido aí para você. Agora sim, né? Vale um joinha, vale se inscrever no canal. De segunda a sexta-feira tem material assim, simplificado, distribuído de forma bem leve, bem clara, bem objetiva para você. Também quero te conhecer um pouquinho, deixa aqui nos comentários se você já tem utilizado o Dia Internacional da Mulher dentro das suas redações, se você tem mais alguma outra manifestação social, com certeza vai ter alguma outra de menor volume, entende? Mas tão importante quanto. Divide aqui comigo, vou adorar conhecer um pouquinho, tá bom? Obrigada por hoje, até a próxima e vai lá, gabarita essa redação.